Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Reis, aqui em mais um episódio do Pixel Showcast, tá? Eu, idealizador aí da Be Creative, design, ilustrador aí, tô aqui nesse espaço de criatividade lindo, bonito, aqui apresentar mais um programa pra vocês. O nosso convidado de hoje é um convidado, como eu falei, lógico, especial. É um cara aí que tem uma história dentro da cultura negra no Brasil, que tem podcasts, que tem livros, que é publicitário, creator, apresentador, é um monte de coisa. É um monte de coisa, e é uma inspiração pra nós. É o queridíssimo Ale Garcia. E aí, Ale, seja muito bem-vindo ao essa primeira temporada do nosso podcast aqui na Pixel Show, tá? Pra começar, fala aí um pouquinho de você. Quem é Ale Garcia? Obrigado, Diego. Obrigado demais pelo convite. É um prazer estar aqui, cara. Ale Garcia, quando eu falo das atividades que eu desempenho, parece egocentrismo, mas uma coisa vai se emendando na outra. Eu gosto de dizer que eu sou um criador de narrativas, primeiramente, porque a literatura eu acho que é a coisa mais forte em mim. Eu sou escritor, sou criador de conteúdo, sou apresentador, palestrante, podcaster, youtuber, criador de conteúdo, né, envolvendo várias plataformas, e agora empresário também. Sou cofundador da plataforma Casa Black, um hub de cultura negra e inovação, e que acaba sendo um guarda-chuva para essas atividades várias que eu venho desempenhando aí há alguns anos. Era um sonho reunir isso de alguma forma, e com a Casa Black está sendo bem possível, sabe? Então é um pouco disso tudo, cara. Caramba, pô, maravilhoso. Ale, eu te conheci, eu já te contei, assim, eu já conversei com o Ale em outro momento lá no espaço da Be Creative, né, através de live, ali no período da pandemia. E eu conheci o Ale quando eu tava assistindo um vídeo, né, eu acompanho o Omelete e tal. E aí eu vi um vídeo do Ale no Omelete, eu falei, pô, que legal, da forma que esse cara fala, como ele se expressa. E o que você tava falando, inclusive, se eu não me engano, era de um personagem negro do mundo da Marvel, se eu não me engano, não lembro, tá? E aí eu fui lá te procurar e achei você lá, e te sigo desde então. Maravilha, cara, como é que tá a vida hoje em dia? O que você anda fazendo aí, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores. Mas o que você anda fazendo assim de mais notável aí, que você quer começar pra gente começar esse papo? Maravilha, cara. Acho que a coisa mais notável que vem tomando grande parte do meu tempo e que eu acho que é uma conjugação de muita coisa que eu fiz na minha história, eu acho que abre realmente até o papo pra gente poder falar das coisas que estão conectadas a isso, é essa empresa chamada Casa Black. É um hub de cultura negra e inovação, é uma plataforma com notícias always on, em casablack.cc, com suas redes sociais também, várias editorias, em que a gente dá conta, eu e minha sócia Gil Viana, que também é produtora do podcast Mano a Mano, a gente partiu de uma mesma dor, uma mesma percepção em relação ao cenário brasileiro se tratando de pessoas negras. Nós vemos muita plataforma, nós vemos ainda muita plataforma, muita notícia, muita abordagem sobre o negro, sobre o viés da dor, da militância, de questões políticas, sociais, que são muito importantes. O jornalismo é necessário para dar conta de notícias como essa, para fazer pressão, realmente. Só que a gente se deu conta que havia uma falta de ambientes, plataformas, onde nós pudéssemos apresentar os negros e as realizações sob uma perspectiva de excelência incontestável. Pegar o que a gente vem fazendo de mais incrível nas mais diversas áreas, os realizadores negros, com ou sem suas empresas, realizando em tudo, em literatura, música, moda, empreendedorismo, tecnologia, gastronomia, cara, é muita coisa, e a gente acha que essas notícias e essas pessoas que produzem isso acabam sendo sufocadas por uma pauta diária que dá conta de pressões sobre o aspecto racial desse assunto que a gente vive no Brasil. Mas eu acho que isso, para se levar como raça realmente, como uma cultura negra a ser respeitada e ascender, a gente vai ter esses espaços para estar continuamente exaltando esses realizadores, pessoas como nós que estamos aqui fazendo coisas incríveis para falar sobre o que nos interessa e mostrando a excelência, a nossa especialização nas mais diversas áreas, sabe? Os estudos, o que os negros vêm fazendo em tecnologia, em medicina, em gastronomia, que é uma área que eu gosto muito, moda, enfim, cara, um universo gigante. Um universo que eu fui
me conectando nesses anos todos como criador de conteúdo, por diversos trabalhos, marcas, etc. E também por uma paixão, uma curiosidade própria, né? Eu amo e falo sobre cinema e série, literatura e música, principalmente esses 4 temas nas minhas redes sociais, no YouTube lá também. E esses são assuntos que também têm um carinho gigantesco. Quando eu comecei no YouTube, cara, é muito próximo da estratégia que a gente está tendo para essa empresa. Eu via vários youtubers importantes falando de negritude na plataforma, só que eu via pouca gente falando de um viés para mim muito estratégico. Eu vou te mostrar gente, realizações, filmes, séries criadas, protagonizadas, dirigidas por pessoas negras tão incríveis que vai ser incontestável para você não reconhecer a grandiosidade negra. É sobre você mostrar sobre esse prisma de olha e quão incrível nós somos. E não precisa ir muito longe, né, para dizer todas as nossas criações na música, o jazz, o rock, o blues, etc. Então é uma conjunção disso tudo. O meu podcast Negro da Semana também foi um pouco sobre isso. Foi para dar espaço para pessoas negras que eu sempre adorei e que às vezes as pessoas não sabem que são realizadoras de grandes feitos no mundo, né? Pegar lá de exemplo de cabeça Sister Rosita Tharpe, a verdadeira mãe do rock and roll, enquanto ficam bajulando aí realmente roqueiros brancos que adaptaram reconhecidamente vários dos estilos dela, seja em tocar guitarra, em dançar, em fazer o som que ela fazia há muito tempo. Então os negros foram sendo realmente subestimados, obscurecidos assim nas suas narrativas, e para as narrativas serem certeiras sobre os negros têm que ser donos dela. Eu aprendi isso escrevendo, aprendi isso fazendo meus vídeos. Então só nós podemos contar as histórias mais incríveis sobre nós. E de uma maneira que ela é expansível, que ela tem grandiosidade, a Casa Black usa esses anos todos meus de experiência com publicidade, com consultoria, com curadoria, com conexão e criação de branding para marcas também, para oferecer serviços para marcas que se conectam e realmente se interessam em falar de verdade com a cultura negra. Então, além da plataforma, a Wayzon, com notícias diárias, uma equipe de colaboradores, colunistas de gastronomia incrível, como a Aline Shermola, por exemplo, chefe incrível aqui de São Paulo, a gente também tem um braço criativo. Então, a gente tem essas entregas todas para fazer campanhas, consultorias, curadorias, cursos, experiências, on e off, uma série de eventos que a gente pode criar para as empresas ou agências interessadas em falar de vários aspectos da vida, do mundo, mas sob a lente da negritude. Então isso é muito importante. Agora mesmo recebi há pouco tempo uma matéria de uma especialista em tecnologia falando sobre a questão do inteligência artificial, mas sob a lente dela ser uma profissional negra. Uma discussão que a gente já teve um pouco tempo atrás sobre a questão dos algoritmos, é uma questão que agora também traz, né, essa discussão necessária na inteligência artificial. Então é uma vastidão gigante. Falei pra caramba, eu sou apaixonado por cultura negra e a Casa Black é um guarda-chuva de tudo isso. Pra não ter só meu trabalho lá, mas pra ter trabalho de outras pessoas incríveis que eu vou conhecer, pra expor artistas negros maravilhosos, contar sobre eles. Acabei de publicar uma notícia agora de uma brasileira baiana maravilhosa que é curadora do Summer Stage Festival. Festival que tem há 37 anos em Nova York e que é um festival que usa vários parques da cidade, com vários músicos, alguns brasileiros. Uma mulher negra maravilhosa que está lá em Nova York já realizando alguns festivais desse e acaba de ser eleita a curadora dessa edição que vai ter agora, começa em maio. Meu, maravilhoso, assim, e é legal, assim, ter essa consciência, assim, e é muito bacana esse trabalho. Eu acho que é isso mesmo ali, assim, trazer não só a notícia, mas quem faz. Porque quando a gente traz quem faz, inspira. Exatamente. Né? Eu encontro inspiração porque, poxa, é possível, sabe? Esses dias eu tava colocando para as minhas filhas assistirem um filme que eu achei muito, muito legal. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de astrofísica, de olhar um pouquinho para as estrelas, além de olhar só aqui. E aí eu encontrei aquele livro Estrelas... Você chegou a assistir? O filme? Estrelas Além do Tempo? Estrelas Além do Tempo. Sim, que são as cientistas da NASA, né? Isso mesmo. Eu coloquei pras minhas filhas, assim, e foi tocante, assim, sabe? Porque elas assistiram, assim, e nossa, pai, que legal. Que idade elas têm? Uma tem 7 e outra tem 12. E já tocou nelas. E já tocou nelas. Cientistas negras. Sim. Esses tempos atrás, a minha filha, a mais nova, tava assistindo a Kamala Khan. Aham. Né? E é uma atriz, né, de pele mais retinta. Sim, ela não é branca, é paquistanesa, mas ela não é branca. Não, né? Eles chamam de brown color, né? São marrons.
E aí minha filha pequena, ela pegou e... Nossa, pai, eu posso ser ela, né? Ela é da minha cor. Eu falei, pode ser ela, sabe? Então, assim, essa aproximação, é esse olhar mesmo com carinho de trazer, de mostrar que aproxima, sabe? Aquele que faz, aquela pessoa negra, aquela pessoa que faz e aproxima de mim, sabe? Exato, é sobre possibilidades, porque eu posso sonhar. Cara. Pode eu posso demais. sonhar. Tem uma ativista norte-americana chamada Marian Wright Edelman. Ela tem uma frase que me resume isso tudo. Ela diz assim, ó. Você não pode ser o que você não pode ver. Então é sobre você ver a possibilidade de ser algo a mais daquilo que culturalmente a mídia, as projeções imagéticas que o Brasil tem sobre o negro, culturalmente nos apresentam. Pegando um exemplo meu, assim, né? Na minha infância, o que eu via na TV, num número limitado de emissoras abertas, era um negro no humor como um negro que não trabalhava, alcoólatra, ou o negro entertainer no máximo, que já foi um passinho a mais, que era numa campanha de uma grande loja de varejo de roupas, que era um negro que estava ali dançando, mostrando os produtos, Mussum, mas os negros C&A. não consumiam. Era para os brancos comprarem. Sim. Mas era um entertainer como o negro, historicamente, na cultura é apresentado, né? Nos grandes festivais, etc. E nos programas de TV, comédia, era naturalizado a visão do negro como o bêbado, o alcoólatra, e a mulher negra extremamente sexualizada, principalmente no carnaval, em eventos como esse, ou também em posições subalternas, fazendo papel de empregada nas novelas de TV. Pode continuar, Lê. Não, então eu só resumindo, tipo assim, se eu tivesse só aquilo como exemplo de vida, sendo uma criança pequena negra, nascida na periferia, em Porto Alegre, talvez aquilo que eu almejasse, achasse que era o que nos cabia. A minha sorte foi ter nascido num lugar, numa casa, e com meus pais, que mesmo não sendo pessoas ricas, pelo contrário, nós nascemos na Restinga, lá um lugar muito conhecido, onde Racionais e MCs sempre façam de tocar, inclusive. Legal. Eu tive a felicidade de ter sempre livros em casa e muitos vinis. Então eu cedo vi e comecei a ouvir, né, Tim Maia, Sandra de Sá, Fundo de Quintal, Leci Brandão, os artistas da Soul Music, e ao mesmo tempo a mexer nos livros e saber que, Machado de Assis, puto escritor negro maravilhoso, Lima Barreto, porque você tinha ali acesso aos clássicos da literatura, e eu já sabia, já dava ali pra ver, né, já entendendo a narrativa deles, e quando você vai se tornando adolescente, pesquisando um pouco mais, então isso pra mim foi muito engrandecedor, assim, do tipo... Não há limites para onde eu posso ir. Eu sei que vão ter barreiras, mas tendo essas pessoas como inspiração e empoderamento, para mim é fundamental. E é um pouco do que eu sempre quis fazer, né? O Negro da Semana podcast surgiu assim, junto ao fato de estar nascendo meu filho naquele momento, e eu também pensando, que história que ele vai ouvir de pessoas como nós. Comecei a por paixão, por amor, para deixar uma espécie de enciclopédia sonora, a criar o podcast e também contar uma história de uma pessoa negra incrível por semana. E daí só foi, né, cara? Devido a todas as outras coisas. Dá pra falar de pessoas incríveis em várias áreas. Vamos lá, vamos juntar mais em várias mídias, plataformas, formatos. Então é muito um pouco do que me motiva, sabe? Não, maravilha. Você se acha uma pessoa sortuda? Assim, você acha que você teve uma infância sortuda por ter acesso a essas coisas? Certamente, cara. A construção foi muito benéfica pra mim, porque a Restinga ela é um lugar muito peculiar, assim. Fala pra nós como é a Restinga. Claro, vou te falar. A Restinga ela foi formada nos anos 70. Quando a prefeitura de Porto Alegre resolveu colocar para o lugar mais distante da cidade, para o extremo da Zona Sul, aquelas pessoas que vinham do interior e se abancavam pelo centro e os lugares mais ditos nobres de Porto Alegre. Vinha muita gente para trabalhar, gente sem condição, montava ali sua casinha, seu casebre, e aquilo para a prefeitura era um ultraje. Eles começaram, temos que criar um conjunto habitacional para essa galera. Acharam uma área lá descampada no extremo sul e criaram esse bairro que não tinha nada no início. Tanto que até hoje tem uma divisão, a Restinga Velha e a Restinga Nova e tal, e os dois formam a Restinga. E se você for ver o nascimento da Restinga, ela é muito parecida com aquela cena que a gente vê no filme Cidade de Deus. Terra seca, uma série de lotes e casinhas iguais foram sendo construídos pelo Departamento Municipal de Habitação.
E aí depois, com a ajuda da Caixa Econômica Federal, vão começar a ser subsidiadas para pessoas pobres poderem comprar suas casas ali. E meus pais foram morar lá, mas já alguns anos depois, quando a Restinga já estava um bairro mais estruturado. Tinham várias unidades com escola, centro de saúde, centro comercial, etc. Eles vieram do interior, casaram, compraram uma casa lá, nos anos 80. Então a Restinga era uma região mais periférica. Era uma região mais periférica. Ela é ainda uma região mais distante do centro. Ela fica a 30 minutos do centro de Porto Alegre, mais ou menos. E meus pais foram comprar uma casa e compraram uma casa lá, e foi onde eu cresci. Mas eu cresci no momento que a Restinga já tinha um fortalecimento cultural e racial muito forte. Como é natural as pessoas mais pobres, lá também tinham as pessoas mais negras. Então a Restinga acabou sendo a sede, e é a sede, da maior escola de samba de Porto Alegre, por exemplo, o Estado Maior da Restinga. A Restinga criou um grande centro cultural, onde eu pude estudar artes cênicas, música, capoeira, esportes, frequentar e ver as pessoas que faziam acontecer, a escola de samba, os movimentos para aquele samba e festival acontecer. E fora isso, tendo isso e vendo uma comunidade forte, fazendo as coisas ali num lugar que é distante do centro e tem que sua própria vivência, né? Autossuficiente de verdade. A Restinga, ela é muito grande, tanto que no final da década de 80 eles tentaram emancipar a Restinga, queriam que fosse uma cidade. A Restinga tem tudo, assim, um bairro gigante. Mas não aconteceu, ela continua sendo um bairro. Mas eu cresci nesse ambiente, já admirando e vendo as pessoas saindo pro trabalho, trabalhando ali, fazendo as coisas incríveis. Pessoas negras ali no dia a dia, sabe? E em casa tendo esses exemplos, ouvindo música negra, livros e tal, meu pai e minha mãe trazendo boas coisas, fazendo o melhor para sustentar e criar eu e meu irmão. Então eu cresci realmente sem essa boa... Eu cresci com uma mochila de muita autoestima. Uma noção gigantesca de quão grande nós somos, assim. E esse é uma sorte pra mim que eu falo, porque o natural é as pessoas negras crescerem com uma baixa autoestima, crescerem achando que são menores, em lugares mais ermos, sem condições. E apesar de ser uma periferia, com todas as suas necessidades, era um lugar em que tudo funcionava. Eu estudava na escola municipal, ali numa quadra de casa, então as coisas aconteceram. E você vai tendo consciência, virando adolescente, você vê essa diferença. Você vai para um bairro mais nobre, vê que o nosso bairro não tem o mesmo tratamento dos profissionais da prefeitura, etc. E estando conta desses disparates que tem a ver com as questões sociais e raciais, né? Mas então foi muito importante para eu fomentar quem eu sou. E eu conto muito isso até nesse meu livro, né? Eu conto sobre o nascimento da Restinga e como ele foi fundamental para esse meu nascimento, para descobrir essas pessoas, para ouvir pela primeira vez os artistas que me impulsionaram. É muito importante. Assim, muito bom, muito bom. É interessante você falar isso aí, porque eu venho da periferia, né? Hoje em dia a gente fala aí de uma forma, né? A gente fala periferia, né? Mas eu venho da favela. Né, que é isso mesmo, esse ajuntamento mesmo, rua de barro e tal. E aí eu vi toda a urbanização acontecer e tal. Ainda é periférico, sim, né? Mas com isso eu percebi, assim, eu posso dizer que fui uma pessoa de muita sorte. Muita sorte, porque eu também cresci rodeado de muito livro. Muito livro, assim, tipo, eu olhava, assim, o quarto da minha mãe tinha uma estante, muitos livros. E aí, parte do guarda-roupa dela, muitos livros, assim. E aí, às vezes, ela me levava no sebo e deixava eu escolher o que eu queria, sabe? E aí, eu me lembro de uma moça, dentro da favela ainda, que ela encontrou uma coleção, assim, tipo, de muitos gibis, mas todos molhados. E ela deixou pra secar. E ela deixou pra secar e ela vendia 50 centavos. Eu comprei quase tudo, assim. Eu sempre ia lá e comprava, assim. Então eu digo que eu fui uma pessoa de muita sorte por conta disso. Assim, sempre rodeado de muito livro, assim. Minha mãe ali sempre tentando, lutando e tal. E me explicando determinadas coisas. E aí, com isso, eu quero dizer o quê? Que eu olho hoje pra periferia e eu acredito que sempre foi assim. E o pessoal da periferia, eles não entendem, né? Eles não se veem dentro de espaços que são públicos, culturais, né? Porque eles não se enxergam lá porque não tiveram essa sorte que tivemos, né? Que você... como você percebe isso e como é que você deixa uma mensagem para quem tá assistindo para nós, assistindo a gente aqui? Porque muita gente que vai nos assistir, tá?
tá nessa condição, sabe? Tá começando na carreira, é um artista, é um designer e muitas vezes não se sente pertencente de espaços que deveriam estar lá. Sim, sim. Eu falei um pouco sobre isso recentemente, até num vídeo que eu fiz, chamado Negros na Piscina, porque Negros na Piscina é o nome de um livro que foi recém-lançado e cujo nome também existe porque é o nome de uma obra de um artista negro que, em fotografia, tirou uma foto dele com o sobrinho dele negro no braço, com um cartaz onde dizia somente Negros na Piscina. Negros na Piscina é uma metáfora para todos os lugares onde os negros não podem entrar originalmente, principalmente se conectando à cultura norte-americana de extremo apartheid, miscigenação, que você tinha as piscinas de pessoas negras, piscinas de pessoas brancas. E existe essa foto clássica também, da década de 50, se não me engano, numa cidadezinha dos Estados Unidos, onde tem os negros numa piscina comunitária, uma piscina mista, e eles estão mais pro canto, e tem a foto, nesse momento tem um homem branco jogando ácido na piscina na parte onde eles estão. Então isso tudo acabou se desencadeando para várias expressões, percepções, interpretações sobre isso ser uma metáfora para o negro não poder estar nesses lugares que se dizem lugares de elite, lugares embranquecidos. E essa percepção é uma coisa que acontece com a gente muito fortemente no Brasil, embora aqui, onde se prega, e a gente comprou muito essa mentira, na verdade, né, dessa harmonia racial, a gente ouviu desde muito tempo de que a gente era muito bem aceito em todos os lugares, mas essa hipocrisia é o que sempre vicejou na nossa cultura de maneira geral, porque a gente sempre notou esses lugares onde o negro não era bem-vindo, não era permitido, os horários são tortos, os restaurantes, espaços públicos em bairros mais nobres, parques em lugares mais nobres que ganham uma atenção maior, inclusive, do poder público, em detrimento desses lugares também públicos em periferias que não têm o cuidado necessário. Então a gente consegue entender ao crescer naturalmente que lugares são esses onde não somos bem-vindos. Só que eu digo muito, e é muito fundamental, como é incrível que a descentralização da informação seja muito importante para a gente entender o que nos pertence ou lutar pelo que a gente quer. Quando eu falo descentralização da informação, eu estou falando de internet. Na minha época, na minha infância, eu via o que era imposto pelas mídias oficiais. Em publicidade, inclusive, a gente chamava a expressão tomar um soco na cara. Você via um anúncio, ouvia um outdoor e via alguém dizendo, compre isso, beba isso. E eu ouvia e tal, alguém estava me querendo que eu consumisse alguma coisa. Eu não conseguia nem responder a isso. E aí, pegando só um exemplo de publicidade, hoje você vai e discute com as marcas nas redes sociais dela, elas mudam estratégias, mudam uma série de fatores, porque o público tem esse poder e essa voz. É uma conversa hoje, realmente. Não é mais o soco na cara. Da mesma maneira em muitas outras áreas. Foi necessário ter esse espaço descentralizado de informação para poder surgir comunicadores e pessoas como nós, que decidimos, vamos ver o podcast aqui, e colocar e trocar nossas ideias, sem ter uma diretriz vertical que vai dizer pra gente o que falar ou não. Foi o que permitiu para os jovens negros terem a sua emissora de TV ao criar o seu canal no YouTube e poder falar sobre o tema e poder dizer pro jovem negro na periferia, não, vai lá no Sesc, vai no parque público, usa o espaço, vai no restaurante, é um espaço ali que tem uma legalização para te vender um produto ou um serviço, você tem que entrar e exigir ser bem atendido. Então essa percepção ela só vem através de informação, da pessoa ouvir o que nos parece óbvio. Cara, você pode, você deve, você tem que ir lá. Você pertence, é uma obrigação do Estado lhe garantir o lazer, a educação, a cultura, além de todas as outras coisas que são falhas, a gente sabe, a moradia, a alimentação, mas é um dever do Estado. Então, no mínimo, faça uso disso. Então, acho que essa percepção, essa informação que as pessoas, muita gente não tem, se faz porque hoje a gente tem a voz realmente amplificada ao ter o espaço para falar de diferentes conexões, a utilizar uma ferramenta como um WhatsApp da vida também para propagar de um para o outro, criar grupos e ter minha própria comunicação com as comunidades, criar novas comunidades, expandir comunidades reais que existem para comunidades digitais e fazer com que a informação, a exigência, a busca, a ajuda um com o outro aconteça de verdade. Então isso para mim foi fundamental e a maneira que eu falo, né, como você disse aqui, como uma mensagem, digamos, para as pessoas que estão assistindo, que elas têm esse direito, têm que buscar cada vez mais as formas de acessá-los, né? E não só esses lugares, mas também alguns lugares
que dependem de outras questões, talvez até profissionais, e até queria uma expressão um pouco para isso, considerando a entrada de profissionais em certos lugares, certas empresas, profissionais negros. Eu gosto muito de utilizar o exemplo da publicidade, porque a publicidade sempre foi um espaço de muito elitismo, tanto das pessoas que trabalham quanto da mensagem que ela é comunicada, né? É um lugar onde foi muito demorado a entrada de profissionais negros na criação, por exemplo, podendo ter um outro olhar e mostrar um Brasil real, onde nós somos 56% da população, onde nós consumimos mais de 1 trilhão por ano, e nós não somos coitados, frágeis. Somos uma massa consumista, uma massa poderosa que também tem interesse em se ver refletida, né? Porque o Brasil real é esse. É o do negro, né? Do mestiço. Nós somos a maioria, então a gente precisa se ver nesses lugares. Porque a percepção imagética do que é visto por todos nós constrói a nossa percepção de país. Então, na publicidade, eu comecei a palestrar em universidade, a entender como eu acessei as agências também, desde Porto Alegre, depois trabalhei em São Paulo, trabalhei também no Rio, trabalhei um tempo em Santa Catarina. Eu criei essa teoria da presença, permanência, protagonismo, os 3 P's. Você primeiro se fazer presente de algum jeito. Eu dou exemplo de algumas estratégias e atitudes que até algumas empresas que estão ali imbuídas em fazer com que você tenha um corpo de trabalho diverso e representativo podem fazer para te auxiliar nesse processo. A gente tem uma grande empresa, não vou dar nomes aqui, também não acho que fazer propaganda gratuita. Uma empresa gigantesca, multinacional, que se deu conta aqui no Brasil de que precisava ter estagiários negros também ali no seu corpo de profissionais. Ela tinha estagiários, né? Eles tinham um escritório maravilhoso na Faria Lima, tinha estagiários, as mais incríveis escolas particulares de São Paulo, mas eles têm essa noção com seus produtos e serviços de que eles têm que ter uma representação, espelhar uma noção de Brasil e gerar produtos e serviços com que todo o Brasil se conecte. Eles precisam ter pessoas diversas. A diversidade é sobre isso. É sobre gerar produtos e serviços melhores, porque tem mais pessoas diferentes pensando. Então, para fazer com que esses jovens pudessem adentrar esse lugar, eles tiveram que fazer algumas concessões e algumas entregas. Por exemplo, abrir mão do inglês fluente, que era uma necessidade que eles colocavam para qualquer estagiário estar lá. Não, você vai entrar aqui, a gente vai te dar um curso de inglês aqui dentro. Incluir na bolsa um valor substancial de deslocamento para esses jovens que vêm da periferia poderem chegar na Faria Lima de uma maneira adequada, confortável e no tempo. Incluir um valor em uma bolsa alimentação para eles entrarem nesse lugar, também se alimentarem. E também, o que é mais importante, é esse trabalho de você criar um ambiente seguro lá dentro. Não adianta você colocar uma galera periférica, negra, que vem dos mais diversos lugares, que tem uma ânsia, uma capacidade incrível, um repertório maravilhoso, mas vão chegar num ambiente onde vão te olhar torto, onde não há pessoas iguais a você, onde você não sabe como se movimentar. Você não se encontra ali, né? Não, então esse trabalho primeiro da empresa com seus funcionários já é necessário. A gente vai trazer, vai criar isso aqui dentro, esse ambiente, vão vir pessoas diferentes daquelas que estão ali, não diferentes do que é o Brasil, mas diferente daquelas mesmas que estão nesses lugares de elite e de pertencimento. Então tem que criar esse ambiente favorável para eles. Então você começa, você, né, se torna presente, que é o primeiro passo, para você depois ter a continuidade, se fazer permanecer, se esforçando, entendendo quais são os truques, os hacks, percebendo o ambiente que você está. E para isso é fundamental as conexões, as redes, a internet. Entrei nesse ambiente, consegui entrar. Sou agora um desenvolvedor de uma multinacional incrível porque eu entrei naquele programa porque eles acreditaram em mim. Como é que eu permaneço aqui agora? Então entender como fazer isso, esse jogo. Para mim, a minha estratégia na minha época foi uma estratégia que pode parecer dura, mas ela era natural do que eu ouvi do meu pai, que era seja 10 vezes melhor, porque vão cobrar de você 10 vezes mais como um homem negro. Então eu busquei sempre a excelência. Eu falava assim, o que eu for fazer vai ser incontestável. Você pode falar da minha barba, do meu sotaque, meu cabelo, mas o roteiro que eu vou te entregar, o vídeo, o podcast, o livro, vai ser a coisa mais incrível que você vai ter visto. Sobre excelência, não deixar na reta, não ter erro ortográfico, sabe? É sobre isso. Então eu sempre trouxe isso como uma estratégia pra mim. E pode ser uma estratégia de permanência também. Foi por causa disso que eu fui alçando em alguns lugares, de redator, virei diretor de criação, porque eu não deixava essa discussão. Eu chegava, apresentava uma campanha para um cliente branco numa grande empresa e eu queria dar show, entendeu? Eu não ia trazer argumentos indiscutíveis. E é sobre isso. Para então, pós-permanência, entender o step 3, como você protagoniza, como você se torna protagonista dos lugares em que você tá. E eu buscava isso, tá? Eu mostrando a excelência continuamente aqui,
sendo um cara já requisitado, um diretor de criação, um palestrante. Agora eu tô aqui como um protagonista, saindo em revistas de publicidade, ganhando prêmios. Estou protagonizando. Que mudança eu faço? Primeira e mais óbvia. Agora eu posso contratar gente negra igual a mim para trabalhar na criação da agência e eles poderem ter o mesmo processo deles e eles, na sequência, trazer outros semelhantes. Então essa é uma roda que não para de girar, mas em que é necessário o auxílio constante, a noção de comunidade, do negro ajudando o negro de verdade, sabe? Não é só falar, não é só informação. Não, é ação. Mas é isso, é ação, é aquele negócio de, muitas vezes, pegar na mão, assim, né, e mostrar, ó, esse aqui é o caminho, mas tem que ser por aqui. Exato. Né, não é... E assim, uma coisa que não se perde é a questão da excelência, né? É de realmente entregar um trabalho. Porque assim, eu também cresci com isso. Assim, meu cunhado, eu não tive pai. E aí meu cunhado, ele é uma espécie de pai pra mim. Ele sempre falava pra mim assim, tipo, Reis, né? Ele falava, Reis, seja o melhor na escola. Sabe, o melhor. E tipo, não é com soberba, né? Sim. Não, seja o melhor. Exatamente. Faça o melhor. Seja o melhor no bairro. Muito, Não é sobre ser melhor que o outro, Não. embora o que você vá fazer Acaba vá naturalmente refletindo. fazer com que você seja. Sim. Você tá buscando o melhor pra você primeiro, né? Sim. Sendo o seu melhor. Total. E aí eu cresci com isso. Ele falou, meu, seja o melhor na escola, seja o melhor no bairro, seja o melhor, assim. Isso gravou na minha mente, assim, sabe? Claro que a gente não consegue, mas dentro do que a gente tenta fazer, do que a gente se esforça para fazer, pega nas mãos, sabe? A gente tenta fazer o melhor, assim. Exato. E eu acho legal quando, especialmente da galera que vem de baixo, assim, sabe? Vem das periferias, que sofreu alguma coisa. Tem muito esse senso quando a pessoa ali, ela entra numa área ou desenvolve um projeto, tem muito esse senso, assim, como a gente, assim, de querer fazer não só para nós, mas para o outro também, né? Ó, tô a corda e sobe também, vamos junto, né? Aquele ditado, assim, que se os barcos que estiverem juntos, se a maré subir, sobe pra você também, sabe? Tipo, vai junto todo mundo. Ô Ale, uma coisinha. Depois eu vou entrar aqui no assunto dos livros, processo criativo e tal. Você falou sobre a sexualização da mulher negra e tal. Você acha que isso continua... Vou te fazer 2 perguntas, senão eu vou esquecer a outra, tá? Essa daqui pelo menos está anotada. Então, você acha que isso ainda permanece no Brasil, tá? E aí falando assim, tipo de Brasil mesmo, essa propaganda da mulher negra, sabe, é mais sexualizada. E a outra coisa, e você como publicitário, você dentro desse mercado, eu sempre questiono uma coisa. A gente vê que a cultura, né? A cultura negra hoje tá dentro de empresa, tá na publicidade, tá em tudo quanto é canto. E eu me questiono, isso aí é porque de fato eles entenderam que precisamos estar nesse lugar, entendeu? Porque também é nosso, sabe? Ou é por uma questão mercadológica, por uma questão de capital? Eu vou começar respondendo da última pergunta. Vai lá. É uma questão social, uma pressão social. É uma questão mercadológica, é sobre dinheiro. Eu costumo brincar, e eu tô escrevendo até um romance sobre isso, que o Brasil descobriu o racismo em 2020, na pandemia. 2020, nós estávamos ali enclausurados em nossas casas, fazendo pão, vendo lives no Instagram e no YouTube, e as pessoas ficaram estarrecidas com o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Sem se dar conta que um jovem negro morre a cada 23 minutos em São Paulo. Ué, mas existe o racismo? Que coisa horrorosa. Vamos colocar quadradinhos pretos no Instagram. Lembra desse fenômeno? Lembro. Quadradinhos pretos no Instagram. E realmente minha ação aqui de solidariedade, porque Black Lives Matter. Eu trouxe esse termo pro Brasil também, nossa. E os negros aqui, e a discriminação racial do Brasil, e o racismo estrutural vicejante, isso você nunca viu? Não, a gente descobriu o racismo em 2020. E aí começou mediaticamente esse fenômeno também. Olha, eu sou um grande artista global, tenho aqui meu Instagram com milhões de seguidores. Vem aqui, pessoa negra, tome conta do meu perfil e fale sobre o que você pensa. Pegue esse palco, esse lugar, com milhões de pessoas para te ouvir. E houve essas trocas de pessoas utilizando os perfis de celebridades gigantes, né, para falar sobre.
Foi o momento que eu comecei a crescer muito com conteúdo nesse momento, que eu habitei o perfil de uma outra pessoa também, porque eu aproveitei uma oportunidade. Mas foi esse momento extremamente hipócrita do Brasil se dar conta que o racismo existia e, consequentemente, começou uma pressão absurda da sociedade por uma tomada de decisão, principalmente das marcas, os donos do dinheiro e do capital no Brasil. Olhar atentamente para as propagandas, para o corpo de trabalho, para as ações sociais, entender se aquilo ali era realmente algo somente mercadológico, um ambiente de marketing, ou se tinha verdade naquilo. Ok, você fez uma propaganda agora aqui que traz pessoas negras, X, falando sobre todo mundo se abraça no Natal e come panetone, mas quem criou essa campanha? Ah, não tinha nenhum negro na criação. Ah, quem aprovou? Ah, não tinha nenhuma pessoa negra na aprovação. Tá, mas então precisa ter. E essa pressão foi fazendo surgirem os mais diversos programas de inserção de profissional nas empresas, nas agências, e divulgar isso. Porque eles viram que a pressão social, e havia também o branding e a mídia gratuita quando você comunica. Acabamos de criar o projeto Publicitários 2020, em que na nossa agência vai ter no mínimo 20 pessoas negras e vai ter mais 40% até 2025. Esses programas são muito bonitos de você comunicar, e as empresas comunicaram. As empresas, as agências, os veículos, todos comunicaram, porque realmente pressão social, redes sociais, comunicação descentralizada de pessoas cobrando por verdade, de se ver e de estar naquele lugar. E também a questão mercadológica. Se eu comunico, se eu mostro num anúncio, se eu coloco aqui no meu documento de final de ano, como agora tem executivos negros na empresa, isso faz crescer ação, crescer percepção de mercado, é valorização, é branding, é as marcas entendendo quais são os elementos colaterais, a marca em si, que garantem a percepção mais positiva do público consumidor. E a percepção mais positiva envolve você falar que você tem um corpo de trabalho diverso, que você tem pessoas dentro e fora da empresa que representam o Brasil, representam as minorias sociais, embora sejamos uma maioria numérica. Sim. Mas isso então foi através da dor no calcanhar, do dinheiro no bolso. É isso que movimentou. Sozinha não aconteceria. Tanto que a gente vê agora um certo retorno, um recrudescimento, uma desaceleração desse movimento. Porque eles meio que acharam que tá feito, já fiz aqui o dever de casa, agora vamos tirar o pé do acelerador e não vamos criar força para isso acontecer. Se vier, vai acontecer, mas eu não vou mais dar esta força. E dar essa força é no sentido de você ter uma política, uma ação que ela é proativa em incluir essas pessoas. Eu pego muito esse exemplo de uma professora de uma faculdade de comunicação que eu fui palestrar no Rio Grande do Sul, e ela disse no final assim, que legal ter você aqui, a gente sempre quis ter mais professores negros aqui na faculdade de publicidade, só que a gente coloca anúncios e eles não aparecem. Só que ela não está fazendo nenhum esforço ativo para eles aparecerem. Ela contratou alguma empresa de contratação específica de profissionais negros com um perfil que ela quer, que são empresas que vão realmente colocar a lente no mercado e vão atrás dessas pessoas, reunir um grupo, fazer aquilo chegar, porque você está querendo de verdade que tenham pessoas. Não é se por acaso tiverem tudo bem, não. São ações ativas para você conseguir desfazer esse desequilíbrio social que existe, né? Esses mais de 300 anos de escravidão, que a gente tem ali uma defasagem gigantesca, que a gente saiu atrás da corrida. É necessário muito, muito esforço, muita ação social e governamental para que a gente consiga, e a projeção é, se não me engano, de 119 anos, para a gente ter uma equalização no Brasil entre pessoas negras e brancas socialmente. Sim. Eu não vou estar vivo para ver, mas a gente sabe que pelo que o Brasil é natural que a gente tenha esse tempo todo para isso acontecer. E eu falo em todas as áreas, né? Questão de capital, social, representação cultural, para você ver os negros e os brancos de uma mesma maneira, ter essa percepção de que eles estão agora sim, num mesmo ponto de partida, sabe? Não, legal. E é interessante, assim, que dentro disso que você falou, tem muita gente que questiona, né? Inclusive cotas. Pessoas que falam de meritocracia. Meritocracia. Não, é pelo mérito, caramba. Não importa, não. E as pessoas esquecem de olhar a caminhada, assim. Elas esquecem que os negros foram libertos do Brasil, soltos, e falaram pra eles somente se vira. Sim. E você não tem casa, não tem dinheiro, não tem educação, você não tem nada. A largada foi dada de pontos diferentes. Completamente diferentes. E se você não vê injustiça nisso,
você é um ignorante de marca maior, né, cara? Total, total. Ale, falando agora um pouquinho sobre criatividade, tá? Como é que você olha o mercado hoje em dia, e aí falando aí assim, de profissionais criativos mesmo, designers. Eu sei que você acompanha muito artista, sabe? Artistas visuais e tal. Como é que você olha o mercado equalizando tudo isso que a gente conversou, sabe? Cara, considerando o olhar que eu dou para os criativos, que existem há muito tempo em muitas áreas, o meu olhar é sobre os criativos negros. O que eles estão produzindo? Né? Os diretores, sim, os roteiristas, os artistas plásticos, os escritores. Eu gosto, os fotógrafos, eu gosto muito de olhar para esses profissionais e ver qual é a lente negra que eles estão colocando. Porque com acesso, né, e com a visibilidade, eles têm ferramentas para também ter a sua expressão artística de uma realidade que eles vivem, de um Brasil que eles vêm, de uma incomodação, do que os incomoda e o que os faz ser artista. Então é só essa possibilitação hoje que faz com que eles possam realizar sua arte, né? Muito próximo até, fazendo um paralelo com o mundo dos creators, o que a Gabi de Pretas dizia lá no começo do YouTube, sabe? Ela demorou e os negros demoraram para entrar no YouTube. Você não tinha uma câmera boa, um computador, sim, você não tinha as ferramentas. E hoje você tem ferramentas mais acessíveis, formas, programas e um espaço onde você pode utilizar de maneira inteligente para tentar se promover, para tentar realmente fazer com que sua arte seja vista. E a internet, de novo, é causadora da gente estar vendo isso. De eu poder acessar um Instagram de alguém, um site, uma plataforma X, e eu fazer uma busca intencional de quem são os artistas negros contemporâneos da pintura hoje que estão fazendo as coisas mais provocadoras e mais interessantes. De que outra forma eu veria essa gente se não fosse pelo interesse de um programador de uma televisão, de criar um quadro, um programa específico, que ele fizesse uma curadoria para trazer lá o número X de artistas negros que eles acham que seria compatível com o ideal da empresa deles mostrar. Não, hoje a gente vê o que a gente quer, a gente vê artistas de diversas expressividades, expressões. O artista periférico, que faz algo mais conectado ao grafite, fazendo essa arte num mural, numa obra que vai poder ser exposta numa galeria internacional. Gente que vai alcançando esses lugares, se tornando interessante para o mercado, ou encontrando suas próprias formas coletivas, uma galeria, uma junção com amigos, grupos. A MUC é uma empresa muito interessante nesse sentido, criou um coletivo de artistas visuais para realizar alguns trabalhos. A Casa Black também tem esse objetivo, sabe? De juntar pessoas que estão produzindo muita coisa e ter mais espaços, possibilidades de essas pessoas terem ainda mais exposição. Juntar a Casa Black com a ZUP e a gente fazer uma curadoria dos artistas negros contemporâneos que você não pode deixar de conhecer agora, por exemplo. É sobre isso, é sobre usar as ferramentas digitais, as ferramentas que se tornam acessíveis, você realizar o seu trabalho e fazer com que ele chegue a muitas pessoas, até fora do Brasil. E principalmente fora do Brasil. Você contar com uma percepção internacional sobre isso, uma validação, sabe? Isso aí, pra mim, é o ouro, assim. A criação, cara, quando eu comecei a escrever e eu quis publicar uma coletânea com os amigos, nós, por decisão, falamos, cara, vamos criar nossa editora. Nós não vamos pegar esses textos todos, submeter uma série de editoras, esperar um aval possível e o tempo deles e a percepção deles de como aquilo funciona ou não funciona no mercado. Não vamos fazer do nosso jeito, criar o nosso produto, juntar nossas forças financeiras, sociais e tal, e fazer a nossa editora. E foi assim que a gente fez. Para depois ser validado pelo mercado, você ter a opção de, então, ouvir propostas. Ah, então essa grande editora agora quer ver um trabalho meu, que eu apresente uma proposta de um livro. Beleza, legal. É legal, é uma força gigantesca de marca, uma força de mídia. Vai ser legal publicar com eles e receber já um adiantamento, por exemplo. É sobre isso, sabe? É sobre você conseguir fazer o jogo funcionar para você, para se tornar desejável para aqueles que veem a oportunidade de maneira meio tardia, que tem que ver depois de muita consolidação o artista incrível visual que nós temos, para só então ele se atentar e dizer, caramba, vamos chamar esse artista aqui para fazer o novo projeto de marca da nossa empresa, sabe? Pô, da hora. O Ale, e assim, tô aqui pensando aqui que a galera aqui da Pixel Show, da Be Creative,
tá assistindo a gente, tem muito artista periférico bom demais, assim, tipo, que acompanha a Zup, que acompanha a Be Creative. Como que, assim, você dentro da sua expertise publicitária, como creator e tal, como que esse artista, ele consegue se colocar, sabe, no mercado, aparecer mais, sabe? Como ele consegue, chamar a atenção de uma marca? Cara, são alguns steps. Primeiro tem que se fazer ser visto. Quais são as plataformas que vão expressar e vai publicar de maneira mais adequada o trabalho que ele tem? E onde ele pode expandir isso? Quais são os festivais que estão ali abertos para ele se inscrever e ter um espaço ali, por exemplo? Aí eu vou pegar artista visual até da área de quadrinhos, ilustração, Sim. pegando uma experiência ali de apresentador na CCXP, que também já tem esse espaço onde você pode se inscrever, ter a sua obra, ter seu espaço, vender o seu trabalho. Tá muito atento, usar realmente a tecnologia, o digital, a internet, como ferramentas. Entender que não é necessariamente sobre a grana, é sobre entender e ter paciência também, porque é angustiante, traz muita ansiedade. Você entender que lugares eu vou tentar dominar agora, com quem eu vou me conectar, para que eu consiga fazer que o meu trabalho chegue a mais lugares, que esse trabalho possa eventualmente ser visto. E depois que você fez algumas coisas nesses passos, criou um corpo de trabalho, tem um portfólio, trabalhos interessantes que você quer se oferecer, por exemplo, eu tô aqui falando sobre, pensando numa perspectiva de um artista visual, tá? Sim, sim. Eu quero me conectar com uma marca que pode ser interessante, por exemplo, se existe uma marca de vestuário que eu possa ver uma oportunidade de ser um designer, ou eu tive uma ideia para uma estampa, X, enfim. É a cara de pau, cara. Foi o que eu fiz no meu começo, assim, por exemplo. É entender e usar a ferramenta de novo. Entrar em plataforma profissional, LinkedIn da vida. Quem são as figuras do marketing aqui? Tá, essa marca incrível aqui de streetwear que eu gosto. Ela tem sede no Brasil, identifiquei os profissionais aqui no LinkedIn, eles têm uma agência, eles têm uma agência publicitária que cria as campanhas deles. E se eu conectar com a pessoa dessa agência, chamar mesmo aí numa call e pedir, cara, eu quero te apresentar um trabalho, um projeto que pode ser essa agência com grande interesse em deslumbrar o seu cliente, que vai apresentar o trabalho desse jovem e dizer, cara, olha que incrível isso aqui, sabe? Pode não virar naquele momento, como várias coisas não viraram pra mim. Mas aquilo ali você abriu uma porta, você fez uma conexão, você criou um networking. E essas pessoas, né, numa quantidade, começam a se lembrar de você, indicar para um próximo. É assim que as coisas acontecem de verdade, né? Com a arte das pessoas que dependem do passo a passo. Com a arte das pessoas que não são herdeiras, que não têm um nome, não estão utilizando conexões paternas que elas herdaram para ir adiante, para estar numa galeria incrível, para estar na marca X. Não, a pessoa que veio ali do nada, tá ali fazendo seu corre, como eu e você, a gente tem que contar com essa expertise, essa inteligência estratégica, identificar as pessoas, estabelecer conexões, ir nos lugares, ser cara de pau, ir num evento. Aí esse evento é aberto, eu vou chegar lá, vou dar o meu cartão, uma amostra da minha arte, convidar, acessar aqui o meu perfil. Cara, é muita andança, mas também é estar de olho aberto para editais, para programas também de empresas particulares interessadas em fomentar arte desse tipo, para concursos, aproveitar realmente todas as oportunidades possíveis. E aí eu falei que eu pensei em artista visual, mas é muito fácil conectar isso com o que eu fiz na minha trajetória. Qualquer coletânea que abria inscrição, eu estava lá me inscrevendo com conto. Qualquer concurso literário eu estava lá participando. Revistas que aceitavam mandar contos, estava lá escrevendo. Os sites, cara, eu comecei a escrever muito com o crescimento da internet no Brasil. E aí é muito louco, porque eu fui colunista do Globo Online, do Rio de Janeiro, quando ele estava ali começando na internet. E eles criaram um espaço para jovens escritores. Então eu comecei a escrever lá ficção, escrever crítica de cinema, de série, de livro, aproveitando um espaço, sendo cara de pau. E ali conheci gente. Conheci um grupo, um coletivo de escritores do Rio de Janeiro, e a gente foi se conectando, aí a Globo nos convidou pra gente ir pra Paraty, participar da primeira feira do livro de Paraty, primeira Flip, fizemos uma oficina de romance lá, com o escritor Milton Ratum, um dos caras mais conceituados do Brasil, e a coisa só vai rodando a partir daí. A conexão tá feita. Aí nessa oficina teve um concurso para escrever conto e lançar um outro livro. É uma roda, entendeu? Aí seu nome tá em voga. E seu nome tá sendo conhecido, você tem mais aberturas. É sobre esse
trabalhinho de formiguinha, que ele pode ser extenuante, pode ser aquela coisa também de ficar, como é que eu vou dizer, indignado. Como é fácil pro outro e não é fácil pra mim. A gente sempre vai ver a grama mais verde, ver os privilegiados da trajetória, mas a tua história é a tua história. E pra mim eu falo muito sobre baixar a cabeça, fazer o teu corre e buscar as portas que vão se abrindo pra você. Entender a conjuntura. A conjuntura, o Brasil é racista, as dificuldades são muitas, os privilégios são pra poucos, nem todo mundo quer olhar pro que tu tá fazendo. Entende que é isso o cenário. Aí nesse cenário, vai lutando e vai ali no zigue-zague da maneira que você conseguir. E estabelecendo conexões, pedindo, conversando. Uma menina agora numa periferia lá do Rio de Janeiro, Belfort Roxo, se eu não me engano. Cara, eu quero criar um festival de cultura geek aqui na favela. Eu queria contar com a tua ajuda. Você pode fazer um vídeo falando sobre. Eu, claro, e aí, pô, ajudei a falar sobre o Pix, das pessoas ajudarem. Eu fiz um nada. Queria fazer muito mais, só que pra ela foi incrível. E eu falo muito sobre isso, assim, na minha trajetória. Agora, a Casa Black, eu acho que essa conexão é muito mais profissional, obviamente. Mas enquanto a minha trajetória de creator, eu sempre falei muito sobre isso. O meu desejo não é ser um cara famosão, com milhares de seguidores, por uma vaidade, pra ganhar muita grana. Parece demagogo, mas não é, eu tô falando de verdade. O meu desejo é ter essa autoridade tamanha que eu possa chegar numa marca e dizer assim, olha só, eu tô aqui, tenho meu podcast há mais de 5 anos, conheço outros podcasters negros incríveis, e eu queria montar uma oficina de podcasts em 10 favelas brasileiras, e eu gostaria que você me cedesse 100 notebooks, e a outra marca me cedesse 100 headphones, porque nós vamos dar de graça o curso para eles de edição, criação de podcast, e eles vão ter com esses devices o material para trabalharem e terem ali uma área de trabalho, uma profissão. E a sua marca vai contar com uma exposição absurda. A gente cria uma estratégia de marketing para deixar claro que vocês fomentaram esse projeto. Uhum. Então, é ter esse nível de autoridade, reconhecimento, que eu possa dialogar com as marcas e pedir coisas como essa, que são mudanças sociais, tá ligado? Porque eu tô mudando, tô crescendo, tô ascendendo também financeiramente, mas não adianta ser só pra mim, sabe? Eu quero ajudar a mudar socialmente. Pode ser desde ajudando a que um festival geek na periferia aconteça, divulgando um Pix, ou pode ser sendo respeitado por uma marca que eu chego e proponho algo como isso. Pô, eu quero muito ter o teu notebook na mão de 100 jovens que agora vão virar podcasters e editores profissionais, porque a gente vai dar um curso e você vai estar junto nessa. Sabe? Você ser uma pessoa tão reconhecida, com tanta autoridade, que permite essas manobras sociais para um bem público, é nisso que eu acredito de verdade, assim, cara. Não é o número pelo número, né? O autoridade pela autoridade, mas não. É sempre para um bem maior, sempre né? Para mudar alguma coisa. Eu percebo essa ânsia, assim, sabe? De pessoas como nós, assim, que é isso. Sempre tá querendo não só para si, mas para o outro. E, assim, tem uma coisa, assim, que eu ouvi bastante, eu queria saber sua opinião. A favela venceu? A favela vence um dia após o outro dia pro seu trabalho próprio, mas a maneira como essa expressão é utilizada, ela é uma expressão somente midiática, vazia, que não diz nada. A favela tem que vencer a cada dia, matar um leão por dia, contar com o seu trabalho, com a ajuda de um outro, com um olhar social de pessoas que têm poder financeiro realmente. Então a favela está numa constante busca de estar sempre melhor. Favela vencer e você colocar isso na voz de um ex-favelado, chegou a algum lugar, isso é muito pouco. Favela é coletivo, não é uma pessoa que pode fazer e responder por todos. Não, ótimo. Eu fiz esse questionamento assim porque a gente ouve, né? Ouve aí com uma certa frequência na mídia, em alguns lugares a favela venceu. E eu sempre me pergunto, sempre me questiono, venceu como? Venceu como? Onde teve as maiores mortandades na pandemia, por exemplo? Sim. Quem foram as pessoas, que cor eram as pessoas que mais morreram na pandemia? É isso. Acho que isso já responde muito, né? Não, é isso. Ale, falando do seu livro aqui, ó, a gente tá aqui,
Ó, então esse aqui é o livro do Ale, esse aqui é o seu último livro, Esse certo? é o meu último livro. É, o mais Negros recente Gigantes. livro, que dizer o último parece que acabou a carreira, né? Ah, é o mais recente livro, Negros Gigantes, que tem ilustrações, né? De quem que são as ilustrações? São do Thiago Limon, o projeto gráfico todo é dele, as ilustrações são deles, a cada capítulo. O Negros Gigantes, cara, ele é tipo uma chave de ouro para esse podcast Nego da Semana, que eu tenho há mais de 5 anos, em que eu fui abordado pela editora, pela Latitude, pra gente entender como transformava as histórias do podcast em um livro. E não era sobre transcrever roteiro, porque isso não funciona. Então o formato foi selecionar das dezenas de episódios que eu tenho, quais que poderiam constituir uma linha cronológica de negros que eu fui conhecendo e eles foram me impulsionando e me inspirando na minha vida desde a infância. Então você começa ali com Mano Brown aos 10 anos de idade, Racionais. Como é que a galera de Capão Redondo dizia tanto para um moleque da Restinga, Rio Grande do Sul. E vai terminar com artistas como Lázaro Ramos hoje, que eu tenho a sorte de conectar, de dar o livro para ele, dele falar do meu livro. Então eu fui construindo isso e é muito legal. O processo foi muito interessante de escrever, porque é tudo em primeira pessoa. Eu conto quem eu era naquela idade, onde eu estava, como eu conheci aquela personalidade negra, como ela mudou minha vida, e aí então eu conto sobre a vida dela. Aí eu vou trazer os números, tornar os dados, deixar claro socialmente a importância de Racionais, de Leci Brandão, de Ruth de Souza, de tantos outros artistas, e não artistas também, pessoas negras de maneira geral, que são personalidades que me impulsionaram. Então no livro são 12 histórias, então a cada capítulo tem uma ilustração do Thiago Limon, e foi um projeto assim que eu tenho muito, muito carinho, fala muito de mim, mas fala muito de como essas pessoas foram me impulsionando, que era sempre foi o objetivo do meu podcast e do meu trabalho com criação de conteúdo sobre cultura negra, sabe? Trazer exemplos, pessoas, feitos incríveis, desmentir verdades, falar de fatos negros da história, para as pessoas negras poderem se impulsionar, se orgulhar. E aí eu recebi mensagens como da senhora que ama por exemplo, a Elza Soares, e que me mandou mensagem dizendo: caramba, eu ouço a música dela há tanto tempo e não sabia que quando ela era criança ela teve que cantar num concurso para ganhar dinheiro e comprar comida para não passar fome. Que ela enterrou 3 filhos, se eu não me engano. Então, uma história muito sofrida do menino também que veio me dizer: caramba, não sabia que sabotagem saiu da criminalidade pela arte dele, se tornou esse grande rapper que eu admiro hoje, que eu só escutava as músicas dele. Então isso pra mim é um presente gigantesco, assim, sabe? Saber que tá dando pra contar mais profundamente histórias de pessoas tão importantes pra mim e que são conhecidas, mas não o suficiente. Quando eu comecei o Nego da Semana, 2017, 2018, tava ali, cara, diretor de criação, tranquilo, e eu sempre gostei de ter umas atividades a mais, e eu estava pesquisando por alguma campanha, ou por algum motivo, minhas pesquisas particulares, em sites e blogs, queria saber a biografia de alguém, algum negro brasileiro, e não encontrava nada. Eu encontrava sempre a mesma coisa, o mesmo parágrafo repetido em vários lugares, sabe? Eu tomei pra mim, caramba, eu gosto tanto dessa pessoa, é tão incrível. Sabe quando você vê um filme maravilhoso e você quer que um outro veja? Eu tenho muito isso com pessoas, com artistas, com realizadores. Uma vontade tão grande, assim, uma paixão tão grande que, caramba, eu quero conhecer a história do Branca de Neve, o sambista, sabe? Do Cartola, sabe? Eu quero conhecer a história dessas pessoas. De onde é que veio essa arte dele? Sabe? De onde é que veio isso tudo? Então eu tomei pra mim essa atividade, que era prazerosa também, né? Tinha a ver com o trabalho que eu já fazia como roteirista. Cara, eu vou pesquisar essa galera, vou entender como escrever o roteiro mais envolvente aqui pro áudio, editar, eu gostava de brincar, de editar musicalmente. Você foi buscar, sei lá, um curso, um livro? Como é que foi, assim, tipo, esse processo? É que eu já escrevia há muito tempo, eu sempre escrevi, eu tinha livros publicados. Já tinha uma pegada, assim, já entendia o que era narrativa, eu tava ouvindo muito podcast, e os podcasts estavam chegando no Brasil, né? Já escrevia ficção, já escrevia roteiro pra comercial de TV, pra jingle, pra spot. Já tinha escrito também roteiro pra curta-metragem. Já tinha adaptado contos meus pra roteiro de longa. Então eu sempre soube fazer. E ouvindo os tipos diferentes de podcasts, eu pensei, caramba, a gente pode fazer um documentário em áudio aqui. Que é falado, mas ele é ambientado. Entra um sound design legal. Eu sempre fui muito esmerado nisso aí. Gosto muito de lembrar o episódio, de novo, da Sister Rosita Tarp,
que é esse momento da vida dela em que já mais velha ela vai cantar numa estação ferroviária abandonada e vários artistas da Inglaterra e dos Estados Unidos, Bob Dylan e etc., vão assistir ela tocar nesse lugar. E a estação, nesse dia começa a chover, tá uma chuva rolando e ela tá ali na parte coberta da estação ferroviária. E eu criei essa coisa, esse barulho de chuva quando você escuta essa parte, sabe? Ambientação, eu né? quero que as pessoas sintam a minha ambientação. Quando eu falo do John Coltrane, que é o meu músico preferido, eu fico assim, imagina que você tá num clube de jazz, aí começa a tocar um jazz, tomando um whisky, a luz no artista, ele começa a tocar essa música. Aí eu solto a música. Quero que as pessoas sintam essa emoção que esses artistas me transmitem também, sabe? É um trabalho muito esmiuçadinho, assim, mas que sempre me deu muito prazer, assim. Foi o trabalho que eu primeiro me conectei com marca, sabe? Com uma grande marca, assim. Fiquei 1 ano patrocinado por um grande banco que me permitiu entrevistar uma série de pessoas. Aí o Nego da Semana criou uma outra vertente, criou um lado de entrevistas e eu pude falar com o Jair Oliveira, com a Margarete Menezes, Gilberto Gil, Antônio Pitanga, Tuyo, Fiote, Larissa Luz. Eu entrevistei gente incrível durante 1 ano, tudo porque o Nego da Semana me deu isso, sabe? E eu ouvi pessoas incríveis como a Nathalie Neri que me disseram: Ale, você faz o podcast, mas fale de cultura negra em todas as plataformas. Vai pro YouTube, vai pro Instagram, vai pro TikTok, porque daí você tem mais entregáveis. Você tava falando só no YouTube? Só no podcast. Só podcast que vai lá pras plataformas, Spotify, todas elas. Tanto que eu participei do primeiro Spotify for Podcast Summit, que teve em 2000 foi antes da pandemia, um pouquinho antes. Vim pra São Paulo, o convite deles, foi na Cinemateca Brasileira, e o Nego da Semana tava lá. E depois eu fui também selecionado pro YouPix Creators Boost, que eles selecionaram na época, foram 20 criadores, e eu morava em Porto Alegre também. Fiquei 1 semana em São Paulo entendendo como me tornar um criador profissional e me conectando com marcas. Eu só tinha um Nego da Semana. E ali, rapidamente, com a visão de publicitário, tinha os momentos que era o speed date, que você tinha que em 5 minutos sentar na mesa com um cliente, uma marca, e dizer como você conectaria fazer o seu produto com o dele. Então eu cheguei na frente da empresa lá de sorvete e falei como é que eu ia conectar Nego da Semana com a empresa de sorvete. Cheguei na frente do pessoal da marca incrível lá de jeans e falei como eu ia conectar o Nego da Semana com a mesa de jeans. Isso deu uma cancha absurda, assim. E lá nesse evento, como uma das mentoras, tava a Nathalie Neri. E ela me falou, cara, demais. O que eu deixo pra ti de sugestão é fale de cultura negra em todas as plataformas. Daí você vai ter conexão diversas com vários públicos, vai poder falar de um filme, mostrar a imagem do filme, e você vai poder ter uma X entregáveis para uma marca que estiver também querendo estar contigo, né, com o teu produto aí, com você como um criador de conteúdo. E foi o que eu fiz, assim, sabe? Foi a partir dali que eu criei canal no YouTube, fui pro Instagram, TikTok, etc, assim. Tá em todos os canais hoje em dia. Todos os canais. Meu, legal, eu vi que você tá tendo OnlyFans também, né? OnlyFans. Embora tenha parado porque não funcionou como eu imaginava. Eu fui convidado por uma executiva do OnlyFans, acreditando no mesmo princípio que eles tiveram lá no início, por incrível que pareça. Essa história não é muito conhecida, mas o OnlyFans, né, é tão básico quanto o seu nome, né? Na sua concepção, para fãs, somente para fãs. E eles queriam realmente aproximar o creator dos fãs dispostos a pagar por produtos exclusivos. Tem um conteúdo ali no feed, mas tem algumas entregas exclusivas e conteúdos diversos. Só em determinado momento a plataforma foi apropriada pela indústria erótica, pornô, e eles abraçaram isso porque tomaram um dinheiro gigantesco. Só que eles também voltaram e querendo aí trazer outros criadores de conteúdo de várias áreas para retomar essa ideia inicial, de mostrar o OnlyFans como uma possibilidade para muita gente. Infelizmente no Brasil isso foi bem incipiente. A minha experiência não deu muito certo. Eu vi algumas pessoas que foram convidadas também ali, colocaram uma coisa ou outra. Só que se você for ver o OnlyFans em vários outros países, principalmente Estados Unidos, isso é muito forte. Você vê criadores de conteúdo de várias áreas. Culinária, esporte, decoração, fazendo conteúdo. Eu não sabia. Que é uma ferramenta muito fácil com os mecanismos de determinar. Esse conteúdo é aberto, esse aqui é pago. Esse é aberto, esse aqui vai custar tanto. E dá valores diferentes, sabe? Nenhuma ferramenta como eles, até onde eu vi, que pode ser uma ferramenta com feed constante, oferece esse mecanismo tão incrível, sabe? De você poder ali determinar com facilidade que conteúdos você quer que sejam pagos, que conteúdos você quer que sejam por assinatura. Isso é muito legal deles, mas realmente não funcionou muito pra mim nesse sentido. Pô, que show, que show. E aí, galera, tá curtindo aí? Tem perguntas pro Alê? Querem fazer alguma pergunta aqui? Não?
Não, beleza, então, beleza. Ale, meu, tô curtindo pra caramba esse papo aqui, porque, meu, mostra você, de todos os nossos convidados aqui, você é o que tem esse know-how, assim, na área publicitária e dentro mesmo, assim, tipo, não só como um designer ou um ilustrador, sabe? Você é a pessoa que ali pensa criativamente na estratégia, assim, e você já deu vários insights aqui, e a sua trajetória mesmo, assim, eu acho que ela funciona mesmo a gente consegue pegar ela e assim, começar a notar coisas. Ah, ele fez isso. Ah, dá pra ir por aqui, dá pra ir por aqui. E aí você falou, meu, muito sobre... Essa não foi a palavra. Você falou de ser cara de pau, né? Quando eu te chamei mesmo a primeira vez, eu sou cara de pau, né? Eu tô aqui hoje nessa parceria aí legal pra caramba com a Zup e Pixel Show por cara de pau. Demais. Sabe? E aí, cara, dá pra gente pegar e ir traçando assim, ó. Pô, legal, dá pra fazer isso, dá pra ir por aqui, dá pra ir por aqui. E aí, meu, Omelete. E aí? Cara, o Omelete foi nesse momento pandemia. Eu tava em Porto Alegre e o Marcelo Forlani viu meu conteúdo, achou legal e me convidou, inclusive, pra trazer conteúdos pro perfil dele. E, cara, eu, consumo eles desde muito moleque, assim, foi incrível esse primeiro contato e essa possibilidade que eles me deram. E durante a pandemia, eu fui convidado para trabalhar fixo lá como um estratégico na empresa, além de apresentador. Vir para São Paulo quando a pandemia acabasse. Só que naquele momento eu tinha acabado de passar também por uma seleção por um grande banco e acabou sendo mais proveitoso para mim essa outra alternativa. Só que o Brett falou, tudo bem, vamos criar um outro modelo então, um modelo em que você é contratado pela gente, mas para gravar vídeos por mês, para estar em eventos e etc. E foi um modelo que deu certo, assim. Já comecei a gravar de Porto Alegre mesmo, que era um formato que a gente estava criando ali quando estava todo mundo em suas casas, cada um gravando de um lugar, fazendo lives juntos também. E aí, cara, por essa empresa que eu fui trabalhar, e mais o Omelete, as ações de creator estavam rolando em São Paulo, os eventos todos aqui, né? Eu falei com a minha esposa, meu filho já estava com 10 anos, vamos voltar para São Paulo? Vamos. Porque eu cheguei a morar aqui em São Paulo quando a gente estava esperando o João, 2010. E quando ele nasceu, era muito difícil para um casal sozinhos com um filho, só um bebê. Minha mulher tinha que ficar enclausurada num condomínio. Eu passava o dia enclausurado em agência publicitária. Sem família, sem gente para ajudar, assim, sabe? Muito triste também, isso aí é muito sofrido manter isso. Então, logo que o João nasceu, deu mais uns mesezinhos, assim, eu tive que pedir as contas na agência que eu tava e falei, vamos voltar a Porto Alegre. Voltei a Porto Alegre, trabalhei em agências lá, fui sócio de uma agência digital também. E aí ficamos por lá, trabalhando vários anos também em agência lá. E quando esse cenário começou a mudar, porque eu encarei a criação de conteúdo a partir de 2016 para cima de uma maneira muito séria, e as ações e as conexões com marcas aconteceram, e eu tinha também esse conforto de, financeiro do Omelete, dessa outra empresa também que fui contratado para trabalhar em São Paulo. A gente, cara, vamos para São Paulo, e a gente veio, estamos há 3 anos aqui novamente, felizes demais, né, tendo encontrado o lugar certo, as condições certas, o lugar onde as coisas acontecem para mim profissionalmente. Então foi muito importante. E o Omelete muito importante também, assim, porque ali eu pude desenvolver um trabalho de apresentador de verdade, não só nos vídeos em si, mas também nas lives de Oscar, de Emmy, de Globo de Ouro, nos eventos que são incríveis, CCXP, você está no palco ao vivo, entrevistando uma galera. Isso para mim é um crescimento gigante que eu tive na minha carreira e uma outra expertise que eu aprendi de verdade, assim, sabe? Uma coisa que trouxe mais ganho para as minhas entregas todas, para minhas conexões, né, com marcas, de poder ser um apresentador, um host. E aí, por causa disso, vieram outros produtos. Atualmente, estou apresentando um podcast para o B9, para o Wondery, chamado Guerras Comerciais. Ah, eu sei qual que é. Gosto que eu bem, fui convidado também por eles para falar sobre essas batalhas de grandes empresas concorrentes do Brasil, assim. Legal. Essas coisas vão surgindo muito em decorrência disso, sabe? Eu gosto muito do trabalho de apresentação, assim. Eu apresentei uma live também, pouquinho antes da pandemia, com a Camila de Lucas também, né? No perfil da Preta Gil. Apresentei agora o Queremos Festival também no Rio de Janeiro. É uma coisa que eu gosto demais, assim. E foi incrível, assim, o Omelete nesse sentido para mim, sabe? Eu sou muito grato, tenho um carinho incrível, principalmente pelo Marcelo Forlani. O resto é um querido também, mas o Marcelo Forlani é um grande cara.
Forlane, se estiver me ouvindo, um beijo pra você. Legal, hein? Legal, legal. Tem pergunta ali pra você, viu? Tem pergunta ali pra você. Forlane é um cara que... O Forlane Hessel é um cara que a gente gostaria muito de trazer aqui. São fáceis também, de vir, são muito tá? queridos e certamente muito dispostos. Legal, legal. Ó, como o algoritmo atual das redes sociais afeta a escolha das pautas para produzir conteúdo? Ah, isso é uma dor gigantesca, cara. E, de novo, uma dor em que você tem que ser safo. Porque o algoritmo vai ditando o que é trend. A série do momento, o filme do momento, o assunto do momento. E até pro mal em relação a criadores negros. Tava conversando com minha mulher hoje sobre isso, me irrita um pouco sobre isso. Certas pautas, que são pautas que às vezes nos desmerecem, inclusive. E realmente não quero entrar em nomes, vou dar exemplos, entendedores entenderão. Mas você pega uma artista negra que eventualmente num show manifesta de maneira um tanto errônea criativamente algumas cenas da periferia que ela nasceu. E traz algumas imagens que pode conotar uma intolerância religiosa. E aí as pautas de uma grande maioria de criadores negros é sobre isso. Sobre quem ela está falando? Tá errado ela falar sobre isso? Ela está falando sobre religião afrocentrada. De que maneira ela está falando? Então começa todo mundo a girar sobre isso sem que necessariamente estejam trazendo um ganho para a discussão. Uhum. É porque aquilo é sabido que traz, polemiza, viraliza, traz engajamento. Mas o que você está trazendo realmente de bom sobre aquele tema, e você precisa falar sobre aquele tema, e eu escolho às vezes não. Até porque eu escolhi, por exemplo, pulverizar o meu tipo de conteúdo. É um conteúdo que ele inicialmente, que ele tem uma lente, sempre vai ter, como um homem negro que eu sou, negra para as produções culturais que eu assisto, comento e critico, mas eu abri o olhar para não falar só sobre produções negras também. Elas são um privilégio do que eu falo, mas por questões comerciais, por questões de chegar mais longe, eu vou falar de produções bombadas que estão no momento aí sendo vistas, mas sempre sob o meu ponto de vista, que vai sempre trazer um diferencial, uma crítica, uma contestação, para dizer, tá, não tinha elenco negro, isso foi criado por quem estava envolvido. Você pega várias coisas, inclusive até de produções negras, né? Você pega uma série como Dan, série de horror, Sim, que tá no Prime Video, que ela é criada pela Lana White, que é uma mulher negra, sim. só que ela é uma série muito, muito contestável sobre a maneira que eles mostram a dor do negro ali, de uma maneira Por quase conta do horror ali, cruel, né? Num sofrimento absurdo. Então, tá, é assim que a gente quer ver, essa abordagem é necessária, ok? Liberdade criativa, mas será que isso aqui não tá sendo um fetiche visual em relação ao sofrimento da pessoa negra? É uma série muito, muito complicada. Então eu trago sempre esse olhar, porque mais do que tudo, mesmo sendo apaixonado por cultura negra em todos os âmbitos, em se tratando de cinema e de série, eu sou um apaixonado por isso. Eu consumo isso desde a minha infância. Eu tenho até hoje centenas de DVDs na minha casa porque eu vi de tudo. Então eu vi todos os clássicos, eu posso falar sobre eles com propriedade. Isso me permitiu, inclusive, entrar para o Omelete. Falar sobre isso, mas escolher quando eu queria falar sobre os conteúdos negros. Então, eu acho que até para ficar claro isso, porque houve esse momento que eu fui o único apresentador negro lá. Sim. Nunca foi sobre ser um Tolkien. Foi sobre, eu falo sobre qualquer coisa. Quando tinha pauta negra é porque eu escolhia falar. Caramba, eu consegui aqui uma entrevista com o Jair Oliveira, e a gente vai falar sobre o documentário do pai dele, Jair Rodrigues. Vamos levar um câmera lá, e eles, tá, vamos lá. Eu fui lá entrevistar as pessoas. Esse tipo de coisa, sabe? Meu primeiro vídeo, porque eu escolhi, foi falar sobre o Emicida. Né? Eu quis fazer uma pauta sobre música e eles, beleza, foi sobre o vídeo sobre o Emicida. E por aí foi. E quando eu queria falar de qualquer outra série, qualquer outro filme, eu falava. Tava ali nas lives, nos papos todos, né? Então é muito escolha minha de verdade. Né? Eu posso falar sobre qualquer coisa, é isso que eu tenho falado, porque eu quero ter esse olhar de quem apresenta uma curadoria de filmes, séries, de livros, vai ser muito livro, literatura e música, mas é uma escolha minha realmente falar desse jeito. E tentar burlar o algoritmo nesse sentido. Ok, a série do momento, que tá levando os conteúdos lá pra cima, essa aqui, vou falar sobre ela. Mas como é que eu posso embutir um outro raciocínio? Cara, Big Brother, eu não falei mais desse ano, porque eu fiquei esgotado, não tem paciência, não falei nenhuma vírgula sobre Big Brother. Mas acho que foi ano passado que eu resolvi falar sobre Big Brother. Eu falei, Big Brother, ok. Mas o que é Big Brother? O que representa o ano que entrou, não sei, tinham 9 pessoas negras lá? O que se representa pra nós, que viram os negros como um grande grupo, uma grande massa?
Aí eu puxei um livro, né? Um livro sobre cultura de mídia. Um cara chamado Douglas Kellner. Qual que é o nome do livro? A Cultura da Mídia. A Cultura da Mídia. O autor é Douglas Kellner. Em que ele fala que as imagens que são projetadas na mídia, elas vão criando no imaginário do espectador a noção de país que eles têm. Então eu, no primeiro momento ali, considerei e falei sobre como é fundamental ter essas pessoas nesses lugares. Mas esteja preparado para você não achar que você vai ter negros que são um bastião de alguma perfeição. Caramba, entrou 9 especialistas em negritude, em assuntos afrocentrados, em questões de racismo. Primeiro, negros não precisam ser todos assim. Negros não tem que dar aula para os outros, quanto mais gratuitamente. Você não pode igualitar todos os negros, colocar como uma massa que vai te trazer o mesmo comportamento, o mesmo aspecto, sabe? Então, exigir isso da pessoa negra também é desumano. Então, o que eu fiz com esse conteúdo, pegando um algoritmo, um hype, foi falar sobre o assunto do momento, mas sob o olhar que provocava um pouco mais de, cara, pensa sobre isso aqui. Olha que livro você pode conectar. O que significa esse grande irmão? Que conexão isso tem? O que George Orwell fez quando escreveu 1984? O que representa isso? É um livro que eu tô lendo, inclusive, agora. Então, para as pessoas não também comprarem, né, um produto cultural de uma maneira tão automatizada, sabe? Ficar discutindo sobre a celebridade pela celebridade, o acontecimento, a briga, para as pessoas se tornarem realmente bovinas em frente à televisão, né? Isso é mais uma dica, inclusive, né? É mais uma dica, assim. Então, assim, se você produz conteúdo, se você... Não só quem produz conteúdo, né? Quem produz ilustração ou algum tipo de material criativo aí, né? Sair um pouquinho... Porque, assim, eu acompanho muito ilustrador, muito artista, muito, sabe? Mais dessa gama aí das artes visuais e designer. E eu percebo o quanto de gente... que, produz sempre a mesma coisa, que, saiu um filme, vai no hype, e tipo, hype. Você pode ir no hype, ser esperto, aproveitar pra isso ser favorável pra você. Mas qual é o viés diferente que você entrega? Né? Não só pelo hype, mas pra entender qual é o valor que você tem como criador. Porque a pessoa vai te assistir e não vai assistir o criador mais bombado que fala sobre esse filme. Porque você tá entregando algo que é diferente, algo que é um olhar ali que você não tinha visto os outros se entregando. Natural, né, nesses grandes blockbusters, falando de filme, e a pessoa que produz muita coisa é aquela coisa mais automatizada, né, a crítica rápida, a sinopse, vou te contar os 5 momentos X, mas que outro olhar? Cara, eu vi esse filme aqui e me lembrei deste livro aqui, essa conexão, eu chamo isso das sinapses, as sinapses cerebrais. Era um programa que eu tinha até aprovado com o Omelete, que eu não saindo, que é sobre essa... que é um pouco sobre minha mente fervilhante também, de fazer conexões absurdas. Então, esse livro essa série existe aqui. Eu me lembro que surgiu um pouco essa ideia por causa daquela série que tinha na HBO, chamada Lovecraft Country. Sim, maravilhosa. Produzida por Jordan Peele, dirigida por Misha Green. Em que você tem quase um tapa de luvas, um autor extremamente doente, de maneira doente, racista, que era o H.P. Lovecraft. Um autor que você tem acesso às cartas que ele escrevia hoje pra irmã dele. Ele tinha um temor absurdo dos negros que ele viu quando ele foi morar em Nova York. E esse cara era profundamente racista, utilizou elementos metafóricos de racismo, vendo o negro como um monstro que ele aplicou em várias das obras. E o Jordan Peele e a Misha Green, de maneira inteligente, revertem isso, mostrando que não há um monstro mais assustador do que o próprio racismo, né? Então, na obra, na série, é isso que você tem medo, daqueles malucos do sul com uma espingarda correndo atrás das pessoas negras, muito mais do que aqueles monstros nojentos que surgem na noite. Então esse é o horror, isso é incrível. E essas conexões, essa série é do Jordan Peele, que fez tal filme, Get Out, né, fez Nós, e agora pôde estar num lugar de tal prestígio que pode escolher o que faz, escolher a diretora que ele quer pro projeto. Só que quem eles estão adaptando? H.P. Lovecraft. Quem foi H.P. Lovecraft? Esse conta a história desse cara. Em que momento que ele viveu né, na história? Por que ele pensava assim? Como eram aceitos esse tipo de pensamento na época que ele vivia? Essas sinapses e essas conexões que vão além do comum,
Eu acho que é isso que o criador deve buscar, sabe? Porque a criação é isso. A criação é você inverter a expectativa, apresentar uma outra coisa. A caricatura é uma subversão, sabe? Então, essa busca do novo, mesmo a partir do que é velho, do que é batido, do que está sendo constantemente trazido para discussão, é o seu olhar novo, a sua carapaça, o seu olhar como artista, como criador, que vai trazer uma zona de interesse sobre você, que vai fazer com que você crie uma comunidade. Porque as pessoas querem ver esse cara. De que maneira ele tá falando esses mesmos filmes de sempre, mas ele tá falando de um outro jeito. Trazendo um olhar, caramba, não pensei desse jeito sobre isso, sabe? É isso que eu busco, assim, é isso que eu aconselho as pessoas a buscarem, sabe? Ano passado eu tive a felicidade de ser mentor num programa do Google, o Google Creators Program. Eu me inscrevi pra ele, não passei, mas... Mas eu acompanhei, incrível, eu acompanhei. assim, sabe? Lidar com 100 criadores, poder falar sobre isso, essas buscas, esse olhar cuidadoso que você deve ter com os conteúdos de você, sabe? O que vocês entregam que ninguém mais entrega? Quais são os pilares de você, sabe? Deixar isso muito claro, assim. Além de outras coisas, questão de estética, tecnologia. O programa tinha o objetivo de, no final, fazer ele ser com o seu próprio site, que é basicamente sobre não seja o locatário de um ambiente de um outro somente. Você tá lá no Instagram, você tá no YouTube, você tá no TikTok, mas se às vezes acabarem, por exemplo, onde é que tá a sua comunidade? Então o programa incentivava as pessoas, os criadores, a fazerem o seu site, mostrarem seu trabalho lá, ter um lugar que pode ser um portfólio para as marcas verem, um lugar de você ler mais sobre ele, sabe? Então foi muito, muito engrandecedor para mim fazer parte disso e tá podendo refrescar minhas ideias também sobre criatividade, sobre criação de conteúdo. Da hora. Ô Ale, como é que você vê aí o avanço e assim a entrada das inteligências artificiais nesse mercado? Você como um profissional criativo, tá? E eu falo isso porque a comunidade artística está apavorosa, assim. A maioria não aceitando e com certo receio. Como é que você vê tudo isso assim no seu campo de trabalho? Cara, positivo, eu vejo como negativo? uma ferramenta. Para mim é positivo. É uma ferramenta. Mas é uma ferramenta que os criadores precisam usar da maneira mais adequada, facilitadora, inspiradora para o seu trabalho. Mas que em contrapartida, e aí o meu temor, e aí o meu contra, é que as corporações que se beneficiarem do trabalho não vão usar nesse sentido. O que eu quero te dizer? Eu sou um roteirista de uma série. E eu preciso fazer uma pesquisa extenuante sobre algum dado momento histórico, etc. E isso vai servir para eu ter insumos para o meu roteiro. O movimento anterior era, vou a livros, vou em Google, pesquisando site por site, vou em bibliotecas virtuais, fazer um monte de coisa. Aí você tem uma inteligência artificial que é capaz de conectar todas essas fontes e de trazer uma resposta humanizada para aquilo, de trazer uma contextualização e vai te dar um insumo e um retorno muito rápido ali de argumentos para você construir aí sim a sua ficção escrita por você, a sua arte. Você está utilizando como uma ferramenta aquilo. Isso é uma coisa fascinante para mim. Economizando trabalho, tempo e etc. Só que o que acontece? As corporações vão usar, e já estão usando, e pegando esse cenário de, né, que foi motivo de greve de roteiristas, e depois ainda tem atores, questão de deepfake, etc., estão usando e querem usar para fazer roteiro inteiro ali, para automatizar isso tudo, para fazer ali uma busca de quais são as tramas que mais vão ter retorno frente a um possível target, facilitando e tirando do processo os criadores, as pessoas ali por trás. Então, o trabalho para mim vai ser de, em todas as instâncias onde a inteligência artificial está envolvida, você criar os coletivos, as formas de você realmente manter o cuidado sobre aquela utilização. Isso é algo que mesmo os programadores, as pessoas que estão envolvidas na criação das diversas plataformas de OpenAI, de Google, de Apple, de Meta, elas estão clamando por instituições governamentais que sirvam para regularizar o uso das IAs, porque pode ser uma coisa avassaladora. Eu acho que
Na história da humanidade de verdade, a gente não viu uma evolução tecnológica tão rápida acontecendo, que vai mudar o mercado de trabalho, vai acabar com diversas profissões e vai ter o poder também de destruir vários profissionais da indústria criativa de vários segmentos. Então, isso só vai acontecer se você não tiver realmente organizações cuidando e regulamentando esse uso dessas ferramentas, né? E entrando em acordos que vão ser como esses, do tipo, ok, você não pode usar o meu personagem, o meu roteiro inicial, e levar para a inteligência artificial para ela gerar mais 15 roteiros de temporadas. Você não pode pegar uma atuação minha e fazer com que eu assine um contrato dizendo que a partir dali eles vão colher minha imagem e utilizar em mais 50 filmes que eles quiserem e eu não vou ser pago por isso. Isso é uma coisa absurda. Esse aspecto que você tira a criação humana, que você desvaloriza o ser humano realmente como criador, como fazedor da arte, isso tem que ser muito regulamentado. E da mesma maneira, e é um medo que o próprio Tyler Perry agora, diretor, cineasta, produtor, bilionário americano, manifestou quando ele falou sobre isso. Ele tem um complexo de estúdio gigantesco em Atlanta, onde inclusive o pessoal da Disney filma lá os filmes da Marvel. Os maiores estúdios lá que tem nos Estados Unidos. E ele estava construindo agora mais, acho que 16 estúdios de áudio. E isso ia requerer vários profissionais, contratações, etc. Quando ele viu uma inteligência artificial, que é aquela que reproduz, acho que é Sora o nome, que cria cenas perfeitas a partir de comandos de prompt, cenas completas em vídeo. Viralizou, ele viu aquilo e ele falou, suspendi aqui a ampliação dos meus complexos de estúdio, porque eu tô vendo que eu vou ter que fazer demissões, isso aqui vai mudar o cenário da produção cinematográfica e nós precisamos em Hollywood criar regulamentações sobre o uso. A gente vai escapar de usar? Não vai. Mas qual é a parcimônia que a gente vai usar para manter os artistas? E ele é um cara que fala sobre 2 pontos de vista. Ele é ator, diretor, roteirista, e ele treinou vários atores, editores e roteiristas. Então ele falou assim, eu sei do poder da atuação de uma pessoa, sei também que aí é muito capaz de cada vez mais se aproximar disso, e eu tenho esse interesse como artista que as pessoas que trabalham aqui comigo no estúdio tenham seu emprego, façam minha série, façam um filme. Mas ao mesmo tempo, ele falando, eu sou empresário, dono de estúdios, produzo um monte de séries e filmes, e é claro que vão ter cenas. Ele citou uma cena até de um avião, um desastre de avião, algo que seria caríssimo para fazer, ele vai produzir com uma ferramenta como essa. Porque isso vai baratear extremamente o custo. E ele fala sobre isso. Cara, vamos usar essa ferramenta para fazer aquilo que é impossível o ser humano fazer, aquilo que seria extremamente dispendioso e que já é utilizado com outros recursos imagéticos, por exemplo, a criação de cenários virtuais, né? Os estúdios que já tem todo o aparato para você estar ali no meio de um fundo azul e os caras depois construírem a Terra-média atrás de você, por exemplo. Né? Mas isso você pode fazer agora numa potência gigante, muito maior, em que você não precisa nem ir lá captar a cena da Escócia para reproduzir no estúdio. Então, você coloca no prompt que você quer ali reproduzir um ambiente, um mar revolto do século XV, e aí vai gerar isso para você. Aí você pode jogar isso nas costas de um ator, mas não tirar o ator de cena. Não substituir o ator por um avatar, sabe? Sim, é que aí também gera uma outra problemática, né? Que é o quê? É tudo isso, meu, é uma discussão gigante, assim. Porque você começa a perceber que, por exemplo, o profissional 3D, né? O profissional de visual lá, né? Que cria tudo. Ele vai ter isso. que utilizar aí como uma facilitadora para ele. As principais plataformas, né? Programas que criam isso, programas de edição fotográfico, programas de edição em vídeo, programas de realidade 3D, já estão embutindo essas ferramentas nos seus programas. E quem vai estar operando aquilo ali? Esse profissional que tem que se gabaritar para utilizar aquilo e ser a pessoa indispensável. Não vai ser o produtor do filme que vai entrar na sala, colocar uma ordem num programa e gerar... Não, sim, vai ter que ter as pessoas especialistas naquilo. E depois que gerou a imagem, aquilo tá bom? A iluminação tá correta? Tá ok? Aquilo tá factível? Tá verossímil? Sabe? Então as pessoas que são especialistas nos que fazem vão ser cada vez mais necessárias para lidar com as facilitações que a inteligência artificial gera.
em todos os âmbitos. E eu vou falar em âmbitos criativos porque aí é muito distante e complicado e não tem conhecimento para falar das automações que já estão acontecendo no âmbito industrial, por exemplo, né? Se, por exemplo, as indústrias automotivas já utilizam aos montes os robôs e etc., para utilizar a inteligência artificial é 2 toques. Mas você, sendo um roteirista, por exemplo, gabaritado, é você que vai ver uma pesquisa, vai ver o roteiro de um grupo de roteiristas que estão com você, o quanto se foi utilizado de inteligência artificial ou não foi, se aquilo pode ajudar as pessoas num processo de criação, de verossimilhança, é esse tipo de coisa, sabe, que vai ser muito fundamental. Ter as pessoas muito especialistas em fazer aquilo há muito tempo, naquela arte, para ser as pessoas que vão estar ali ajudando a operar e a regulamentar o uso dessas ferramentas. Isso me faz lembrar um pouquinho o início ali 1960, mais ou menos 70, quando estavam criando ali o que a gente chama vai chamar depois de Pixar e outras empresas de efeitos visuais, né? E aí tinha uma discussão muito parecida entre os animadores, né? Muitos animadores bateram na tecla, assim, de que não queriam, né? Não queriam que programas, né, de computação gráfica fossem criados, né? Então, naquele período ali, juntaram-se engenheiros computacionais, né, e artistas para começar a criar o que a gente chama hoje de programas 3D. Sim. E programas que depois se tornou programas de animação e o que veio se tornar aí o que a Pixar faz hoje. Teve essa evolução e teve muitos profissionais, assim, como existem hoje, assim, como se estivesse se repetindo a mesma problemática, a mesma coisa, a mesma discussão, né? Teve aqueles que não quiseram, né? Infelizmente, ficaram para trás, né? A gente percebe que com o avanço da tecnologia, o avanço de algumas tecnologias, muita gente fica para trás, né? Muita gente perde o emprego, assim. Você acha que a comunidade negra no Brasil, você acha que ela é afetada negativamente nisso também? Como sempre é afetada em tudo, que acaba tendo mais dose de sofrimento em várias instâncias. Mas primeiro, evolução é uma coisa que você não para, as pessoas têm que estar acostumadas com isso. A evolução vai acontecer, a evolução tecnológica vai acontecer, há muitos interesses envolvidos. Você tem que ter um olhar estratégico para entender como você aproveita aquilo da melhor maneira. Em questão de inteligência artificial na comunidade negra, o que acontece agora é muito parecido com as discussões que aconteceram sobre os algoritmos. Se você não tiver desenvolvedores desenvolvendo algoritmos em todas as ferramentas onde você tem interação humana, ferramentas que você precisa de experiência humana para lidar, você sempre vai ter racismo, falta de diversidade. Você não pode se acostumar com o fato de digitar bebê num campo de busca e aparecer um monte de foto de bebê branco. Isso só existe porque existem programadores por trás. O Twitter, durante muito tempo, você subia uma foto, mesmo vertical, mesmo cheia de pessoas negras, com uma pessoa branca lá no fim. Quando ele colocava o preview, era a foto da pessoa branca. Não importa onde você colocasse a localização. As pessoas fizeram muitos testes sobre isso. Tem para deixar mais claro aqui, né? Vamos dizer que isso aqui é um arquivo JPEG, né? Coloco uma foto aqui minha e tua, outra foto minha e tua, 2 caras negros, outra foto minha e tua, e boto aqui a foto de uma artista global branca. E pego essa foto e faço upload no Twitter. E ele gera um preview, porque ele não cabe a foto inteira. O programa sempre buscava subir a foto da pessoa branca para estar no preview. Porque isso foi um código que alguém escreveu. Porque não tinham pessoas negras lá desenvolvendo. Depois de muito brado, muita reclamação da comunidade negra de programadores, o Twitter reconheceu esse erro e fez seus movimentos lá para mudar. Só que isso foi pré-Elon Musk, então, pós-Elon Musk, nem sei como estão as coisas nesse sentido. Mas acontece a mesma questão com a inteligência artificial. Ela reproduz os inputs, a sociedade e as pessoas que estão ali dominando a programação de como ela interage. E se você não tiver programadores brancos, negros, e empresas interessadas em fazer com que a inteligência artificial seja o mais inclusiva possível, vai acontecer o mesmo disparate de maneira ainda mais intensa. Capaz de gerar numa pesquisa, por exemplo, erros, entre aspas talvez,
de informações completamente disparatadas sobre questões históricas que vão trazer fatos completamente inadequados, eventualmente racistas, porque não há pessoas na equipe ali dando conta da supervisão, das adequações dessa questão. Então esse problema ele cresce numa potência gigantesca, né? E fala da coisa mais básica, de você fazer perguntas sobre questões históricas, sociais, por aí, até realmente aquela coisa considerada o que é a normalização, que é do tipo assim, já fiz testes do tipo, em plataformas de inteligência artificial que geram imagens, e pedi, gere uma imagem de um youtuber bem sucedido num seu quarto tecnológico cheio de monitores e neon. Ele vai gerar imagens de pessoas brancas, porque é uma imagem que, por input, ele recebeu uma série de alimentações prévias e, eventualmente, os programadores alimentaram todos esses inputs com imagens, com a noção, com informações de que esse tipo de pessoa é a pessoa bem-sucedida naquela área. Então, a inteligência artificial vai reproduzindo isso e vai sendo uma constante se você não trava o processo, se você não regulamenta. Então, isso é uma coisa que temos que nos preocupar muito. Pô, legal. Ale, a gente tá chegando no finalzinho. A nossa luz até deu uma falhadinha ali, ó. Os técnicos estão mexendo ali, arrumando. Eu tenho mais uma perguntinha pra você. Tem várias, na verdade, tá? Mas nosso tempo já foi. Quero falar aqui um pouquinho do seu livro, tá? Coisa rápida, tá? E aí eu tenho mais uma pergunta, que é... Você falou de um banco que você trabalha ainda, né? Trabalho. Você é creator lá? Como é que é? O que você faz com lá? Criação de conteúdo. Com criação de conteúdo. Fala um pouquinho pra nós como é que funciona isso, esse seu trabalho lá, tá? Porque eu acho que é uma possibilidade muito legal. É um trabalho de constância, de criação constante de estratégias de conteúdo pra marca. Então, eu tô sempre realmente criando quais são as formas com que a gente nas redes sociais vai estar criando peças, ações, experiências que respondem aos ideais da marca, nos conectando cada vez mais com uma cultura de conversação, também trabalhando na escolha, na busca de influenciadores, criadores de conteúdo, e criando roteiros para filmes e uma série de ações nesse sentido. Mas são ações que às vezes extrapolam, né? Porque eu trabalhei em várias áreas dela, da publicidade nessa empresa, agora estou na área de conteúdo, só que cada vez mais é uma busca de como você traz esse cross entre aquilo que é online e aquilo que não necessariamente é. Você criar uma experiência que eventualmente é uma experiência offline, uma experiência presencial, mas que ela nasceu numa plataforma ou que ela te leva a uma outra experiência, sabe? Então é um pouco sobre isso, sobre a criação. Eu sou um criativo, sou um redator, então o trabalho é sobre como você cria realmente as formas mais interessantes, mais adequadas, mais disruptiva de você falar sobre a marca e aquilo ter relevância para o público, ter engajamento, gerar interesse e, ao mesmo tempo, trazer as informações necessárias sobre os produtos e serviços da marca, né? Não, show. E, Ale, pra gente finalizar aqui, ó, a gente tá aqui, ó, 1h40, já finalizamos já. Fala mais alto, mostra mais aqui, ó. Ó, esse aqui é o livro do Ale, tá? Esse aqui foi seu primeiro livro, certo? O primeiro livro completou 13 anos, então a editora relançou ano passado. E aí, As Suas 2 Pequenas Coisas são 20 contos. São contos que eu quis fazer uma investigação humana, assim, mais profunda. Tem alguns temas conectados a questões raciais, embora não seja o grande foco do livro. Mas é um livro que me dá muito orgulho, porque foi meu primeiro livro. E o livro foi finalista do Prêmio Jabuti. E ele foi vencedor do Prêmio Fundação Biblioteca Nacional. Então foi meio que um abrir de portas para me dizer assim, você está no caminho certo, continue escrevendo. Foi traduzido também para o inglês, para o espanhol. É um livro que eu gosto demais, assim. Não, maravilha. E assim, a pessoa que quer encontrar os seus livros, como é que faz? Compra onde? Cara, acho que o lugar mais fácil para encontrar tudo reunido é entrar no meu site, alegarcia.com. Lá tem uns links para todas as plataformas. Pô, legal. No meu Instagram, que também é @alegarcia, também tem link lá. Né, um link na biozinho também leva para vários lugares para comprar. São esses os caminhos aí. Maravilha. E Ale, solta aí as suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram, como é que a gente ouve seu conteúdo, tanta coisa legal aí pra ouvir, tanta informação. Maravilha. Todos os podcasts você pode acessar casablack.cc e os meus 3 podcasts próprios estão lá, o Negro da Semana,
Driver Funk Soul, que é a história da Black Music, e um Papo Preto, que são notícias diárias sobre várias coisas da cultura negra. Você pode ouvir ali, escolher qual é a plataforma que você quer ouvir, casablack.cc. E no mais, alegarcia.com reúne tudo, lá também que eu tenho feito. É alegarcia no Instagram, é @oalegarcia no TikTok, tem um ozinho na frente. E no YouTube também é @oalegarcia. Não, maravilha, maravilha. Gente, falta alguma coisa mais? Fechou? Então, galera, esse papo aqui foi com o Ale Garcia, maravilhoso, maravilhoso. Esse cara preto, cheiroso, cacheado. Comenta também quem você quer que a gente traz, tá? Que aí a gente vai tentar ver aí, trazer. Comenta aí, tá? Compartilha com a avó, com a tia, com o tio, com os amigos, manda nos grupos. Muito obrigado, a gente fica por aqui. Esse é o Pixel Showcast, eu sou o Diego Reis. Um abraço e até mais.